O seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão gostei, se inscreva-se. Conheça a Universidade do Boxe, melhor curso online de treinador do Brasil. Bem-vindo ao canal do Universidade em Lutas. Seguinte, análise do combate do Combat Taekwondo. Vitória Lima, que é uma lutadora brasileira, bem jovem, 17 anos, achei bem legal. Contra a Natália Diniz. Natália Diniz já teve vídeo em 17 de fevereiro de 2024, esse ano. A primeira edição eu peguei metade do evento, se me lembro bem. Eu peguei metade do evento, praticamente. Acho que foi 8 lutas, eu peguei mais 4 para fazer vídeo, para dar minha opinião sobre o evento que começou. Eu só tô ficando pelos brasileiros. 2 lutas de brasileiros eu achei muito legal. Achei bem interessante. Um combate muito bom. Vamos fazer uma análise do combate em questão. Para quem tá assistindo primeiro a análise, para depois primeiro análise, depois vai ver o react, ou nem vai ver o react, eu penso que vocês vejam, mas o Natália vai ser a lutadora que tem marcação vermelha na luva dourada e está com uma roupa preta, e Vitória Lima, a lutadora com a marca azul e está com uma roupa cinza. O que acontece? Primeira coisa interessante, primeiro, ambas lutadoras são destras. Destras a gente fala que é a mão hábil, a mão com maior destreza vai ser a mão de trás. E a mão da frente seria a mão fraca, menor destreza, a gente coloca pra se ênfase velocidade, porque se tem menor destreza, ela não seria melhor possível pra aplicar golpe de maior cadência cinemática. Eu sou um pouco contra, mas acho interessante. As duas são destros. Destro a gente pensa em... O que acontece? Você tem vantagem em destro contra canhoto por questão de ângulo de oponente em relação ao outro. Você vai ter isso em destro contra destro ou canhoto contra canhoto quando vocês, qualquer pessoa que esteja lutando, vai estar em um ângulo diferente. Porque o que acontece? Normal é frente para frente, rosto para rosto, o corpo um pouco diagonal, mas ainda assim a ideia é rosto para rosto. Quando você pega ângulos diferentes, aí você pega vantagens. Como um combate taekwondo, eu diria que dá para se esperar um pouco disso. Elas estão saltitando, isso é uma coisa tão normal de todo esporte de trocação, como o bom em especial é muito feito no taekwondo. Porque o que acontece? Você está saltitando. Se você fica parado, você vai ter que fazer um movimento muito brusco para se mover para alguma direção. Quando você está já saltitando, você tecnicamente, em certo momento, vai estar no ar. Quando você pousar, você pode pular para outra direção. Você gasta mais energia por estar saltitando, mas você não vai saltitar até tocar o teto. Você vai saltitar o mínimo possível. E você consegue até, com tanto esforço quanto parado, conseguir se mover até mais. E sobretudo frente e trás, é bem interessante fazer isso. E o taekwondo é um combate que faz muito uso disso. A movimentação para frente e para trás. O que acontece? Guarda alta, as 2 mãos altas da Natália Diniz. A gente pensar, tá? Vai usar mais chutes frontais, talvez um chute lateral, não é regra, não estou falando de uma regra, mas é uma guarda que você pensa muito para socar. E aí, depende da abordagem do atleta, vai lidar com o chute. A guarda para frente, uma guarda mais externa da Vitória, é interessante. Isso tem mais no taekwondo. Você tem uma guarda um pouco mais externa. Vamos falar numa situação que a pessoa esteja avançando, você antecipa. Se a pessoa tentar chutar e você tirando uma das superfícies de contato com o solo e se apoiando em outra, você está numa situação de menor equilíbrio. Se você aproxima e tu afeta o equilíbrio, tu já atrapalha tudo.
Mas não só isso. É uma guarda que você também consegue interromper muita coisa. Você também usa para medir distância. O pessoal fala, o que configura uma guarda longa? Olha, uma das mãos necessariamente na frente. Você pode fazer que nem o Muay Thai, que às vezes o pessoal fica assim, ou assim, em que é uma guarda que eu diria que se apresenta bem defensiva. Você pode deixar as duas mãos para frente, ou você pode deixar uma mais próxima ao rosto. Mais próximo ao rosto, porque se for necessário ela tá ali para defender. Por exemplo, você não vai fazer que nem eles viram aqui, que uma mão não vai ser usada em combate, não existe porque você colocar uma mão para trás. Tem uma piada interna que eu vou deixar quieta. E o que acontece? Fica essa situação, fica esse impasse. A Vitória vai começar a saltar um pouco menos, vai ficar mais atenta. A Natália vai começar a andar um pouco pra frente. Na minha opinião, a Vitória já estava antecipando que ia ter um chute. De verdade, dá a entender que a Vitória começou a chutar primeiro, mas a Diniz não teve muita diferença. Aqui é pra tomar todas. Tá, é que de forma central a gente percebe a Vitória chutando. Deixa eu ver se... interessante. Na realidade, é uma coisa que vocês podem não dar muita atenção. O movimento da Natália começou um pouco antes, mas não de levantar a perna. Ela avançou com a perna de trás, aí já mudou a postura, já deu o movimento para começar a levantar a perna. Isso corta a distância. O Taekwondo tem diferenciais que o Taekwondo lida com avanços grandes e pequenos, muito grandes. Se tu tem um senso de distância, a pessoa vai bagunçar. Às vezes a pessoa está distante, aí do nada ela começa a levantar uma perna, ela corta uma distância e depois faz um movimento que você pensa, daqui não me atinge, aí aproxima e atinge de forma muito repentina. Aqui ela aproximou e já começou a levantar o chute. No momento que a Vitória estava para chutar, ela já estava começando a levantar a perna, já estava em movimento, já estava numa postura boa para chutar. Tipo, Vitória antecipou que ia ter o golpe, mas a Natália conseguiu fazer uns truques deu os pulos para conseguir executar tão rápido quanto. E quem foi mais a fundo no movimento foi a Natália. Aqui o controle de distância do cacete. Eu falo controle de distância porque já dava pra perceber que quando a adversária saiu daqui, aqui já tava começando a medir distância. Aqui já tava decidido o chute. Aí a gente percebe. Vamos voltar um pouquinho. É porque eu acho que lutas que empregam chute é bem mais interessante você fazer uma análise mais técnica do movimento do que o boxe por si só. É bem interessante você fazer uma análise técnica, mas existe outros detalhes que trazem complexidade no boxe. Mas você vê como a pessoa chuta, eu acho que é um ótimo acréscimo. Deixa baixar bastante velocidade. A gente vê, ela aproxima muito. A base está um pouco relativamente bem aberta. Aproxima o pé. Aí tu já vê uma postura. Que já tá mais propício para chutar. Aí o que acontece, pessoa? Depende da luta. Existe pessoa que gosta de inclinar mais o corpo, tem outras pessoas que gostam de não inclinar tanto. Tu levanta a perna e não inclina tanto.
já começou a inclinar, já trouxe o movimento. E outra coisa que o pessoal é tipo, na minha opinião, o Taekwondo é a luta mais enganosa em questão de distância por duas razões. Eu acho que o diferencial real do Taekwondo mora em dois detalhes da execução. Quando o Muay Thai, eu não lembro, e não tem uma ênfase tão grande na questão de deixar o pé, a parte dos dedos do pé, no chão e girar em cima dela como se ela fosse o eixo do giro. Você até pode... Tem muita questão de você empregar o deslocamento em acréscimo ao chute. Você desloca para frente e chuta. Aí você cria uma cadeia cinemática maior e bate. O kickbox, na maioria das vezes, vai priorizar o dinamismo e não necessariamente o emprego de força. Aí você gira, você não deixa a perna presa, você não faz assim, você vai ferrar a perna. Você gira no seu próprio eixo. Mas o Taekwondo faz um golpe mais amplo por conta disso. Você tem muito emprego de frente e trás. Na verdade, distância em geral. Você corta a distância muito bem. Vou falar, base bem aberta. Tu aproxima. Neném, por que vocês estão andando com a pia? Oxe. Você tem essa questão de cortar a distância. E o que acontece? Você tá com o pé parado, você vai girar o pé e ele vai ajudar com que você percorra a maior distância. Vamos chamar atenção. Eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que compreender melhor isso. A última vez que eu parei para estudar Taekwondo foi nessa época. Eu tenho que elaborar melhor a explicação, mas percebe o pé aqui. Não, ela vai estar. Questão de calcanhar, ótimo. Você normalmente, você não vai deixar o calcanhar apontando para o oponente. Você não vai girar o calcanhar em função do oponente. No Taekwondo tem muito isso de você girar e apontar o calcanhar. Você tem um giro em que você se coloca como eixo, em questão de equilíbrio. Em questão de equilíbrio, você vai estar apoiado em cima da perna, enquanto a distância vai ser essa questão de equilibrar. Mas você tem um giro muito grande em que você aponta. Normalmente você está aqui, o seu corpo de certa forma vai girar em 180 graus praticamente. É tipo, eita, voltei até demais. O Taekwondo, as pessoas têm que dar atenção a esses detalhes. E também o que acontece, vocês podem ver, ela parou com o pé. Eu acho que essa questão de deslocamento, adicionando isso, o ponto mais importante é a junção desses dois fatores. Você tá com o pé aqui, ela foi daqui para aqui, o pé dela deslocou isso daqui e ela não perdeu equilíbrio. Você cruza uma distância muito grande. O Taekwondo é, de certo modo, muito imprevisível nesses pontos. Aí você pode ver chutes mais compostos, chutes mais completos. Percorreu muita distância. Aí o que acontece? Vitória já trouxe uma coisa um pouco mais simples. A ideia foi tentar lidar com o chute e vir com o chute por fora. Aqui já estava um pouco distante, mas a Natália tentou aproveitar da postura. E tipo, isso tudo é muito natural. A pessoa treina exaustivamente isso. E o domínio desses pontos é o diferencial da luta em questão. Eu já falei uma vez, eu parto desse princípio. E isso serve muito quando a gente traz uma discussão de kickboxing.
Kickbox a gente tanto pode falar na luta aqui de forma mega esdrúxula e resumida. A gente pode falar que é a junção do karatê com o Muay Thai. Aí existe vários lugares que colocaram seu dedo e suas modificações. Aí a gente pode falar de estilos. O kickboxing americano, holandês, essas coisas, japonês, blá blá blá. Não anda pra frente a gente falar sobre o que é qual é a origem do kickboxing e tal, mas vamos falar o kickboxing como grupo de lutas. Que eu falo, luta que você tem o boxing, a questão do uso das mãos, do soco e com acréscimo de chute. A gente pode falar de savate, a gente pode falar de Wushu e seus muitos estilos no geral. A gente pode falar de karatê, taekwondo, savate. O savate afetou bastante o karatê, mas eu não vou entrar nessa discussão. E a gente pode falar de muitas outras lutas. Quando você acrescenta ênfases, detalhes nas execuções, você pode transportar seu conhecimento de uma luta e tá alinhado a outra. Se você pega o kickboxing, você adiciona essa questão do giro do pé, você adiciona esse corte de distância, você adiciona esse senso de equilíbrio na hora de executar os golpes, você vai estar muito mais alinhado ao taekwondo do que originalmente você estaria. Aí o que acontece? A pessoa é mestra nesses pontos. Então, para executar isso e para dar continuidade, errou o chute, a pessoa tentou chutar. Ela ajeitou a postura e tentou dar continuidade ao movimento. É aqui que tu vê a perna aqui, pensou, não, volta, pei. É aqui que tu vê que a pessoa treina pra um caramba, filho. Treina pra um caramba. Aí tu vê a diferença da seriedade da pessoa como profissional, como atleta. E não, o praticante não vai ter esses instintos. A pessoa que um praticante normal, o projeto verão da vida. Aí quando a gente fala de pessoa atleta de verdade, aí a pessoa vai ter esses instintos. Tentou por parte da Lima, foi bom. Uma pessoa talvez não desse atenção ao risco de ser chutada naquele momento, não teria andado para trás. Aqui é um tanto interessante, só que ficou um pouco teleguiado. Deixa eu baixar aqui a velocidade. Tirou os pés, tem muito movimento, tem muita força muscular nesse movimento aqui de puxar. Você puxa, o que acontece? Diferentes sugestões para pessoas que não sabem chutar. Você fazer força com a sola do pé para cima ou para frente, aí tu já adiciona muito movimento. Ou você usar a própria força muscular, você avança. É como se a pessoa aqui quisesse dar uma joelhada no ar. Aí você puxa. Aí você termina a execução do golpe. Tu aproveita o golpe para dar continuidade. Só que acontece. O que teleguiou, na minha opinião, foi muitas mãos. Vamos voltar a velocidade. Que o que acontece, pessoal, para questão de equilíbrio, por conta do taekwondo, a pessoa se equilibra muito usando as mãos. Existem outras formas de lutar que o pessoal não usa, ou usa de modo diferente as mãos para questão de equilíbrio. Quando a gente fala Muay Thai, a gente pensa muito em chutar, não todo mundo, mas pensa muito em chutar com a mão voltada para o oponente. Porque se no meio do caminho a pessoa quiser te atrapalhar, aqui tá. Tem pessoa que pode chutar com as mãos apontadas para baixo. Aí o que acontece? Estava com a mão baixa, subiu. Esse subiu já é indício.
Aí o que acontece? Tem aqui pra frente. No mesmo momento que o joelho está avançando, o pé está avançando em velocidade máxima. Mas o que acontece? A pessoa tem que ter conhecimento do que vai enfrentar e tempo de reação. Foi muito próximo. Uma pessoa menos atenta teria levado essa. Teria levado que afundava. Aí o avançar... Não, é 27. A Natália não necessariamente estava pensando muito em avançar, mas já para impedir, essa guarda longa se faz útil. Aí a gente aqui teve um pouquinho de ameaça. Um avanço poderia ser muito comprometedor ou não. Um avanço mais para deixar a pessoa desconfortável. Tanto que a vitória já saiu bastante. Eu não sei se foi necessariamente intencional ou não. Esse avanço da mão. Esse avanço da mão já deu muito indício de que ela faria. Qual cara pegou essa bola aqui? Pelo menos não deu. Cara, que porra foi essa? Aqui é interessante. Não se concluiu. Tentou chutar. Isso as pessoas não deram muita atenção. Tentou chutar alto. Aí desceu a perna. Já estava distanciando. Ela ia tentar chutar na altura do abdômen. É tipo, a pessoa faz uma coisa, dá tão fácil para emendar. É por isso que eu acho o taekwondo muito legal. Ia tentar aqui, era só esticar a perna. Não funcionou. Tentou acertar. É muito legal. Pera aí. Vou tentar. Essa situação arriscada, perigosa. Eu não sei em questão de competição. Eu já ouvi falar. E de verdade, eu não tô batendo um prego para confirmar. Escutei que o taekwondo, competitivamente falando, não permite chute acima do... Será que tem como bater acima da linha do joelho. Eu vou ser sincero. Se pensasse, tipo, vencer a luta na base mais brutal possível, eu vou ser sincero. Se tivesse essa exata situação e pensasse, a pessoa tá chutando aqui, eu tô por fora. Cara, eu vou ser sincero, eu dava um chute nas coxas pra destruir. Isso eu posso falar porque eu assisti muito na adolescência os holandeses. Pessoal pela corrente. Cosmo Alexandre também, que lutou muito Muay Thai Kickbox. E o Muay Thai também tem essa questão de chute baixo pra destruir a perna. Mas ela por fora, pensando que a taekwondo, normalmente você quer atingir na linha do quadril pra cima. Só que por fora, cara, o risco de um chute na virilha era muito alto. Aqui foi interessante. Natália errou o chute, ela aproveitou. Não sei se intencionalmente, mas deu pra acertar um chute na coxa. Eu acho que é interessante você munir a perna do oponente numa luta de kickboxing, mas não sei se estava sendo pensado nisso. Mas pensando no taekwondo novamente, pensaria, ela vai se aproximar mais e eu vou acertar a lateral do abdômen. Cara, aqui foi beautiful. Isso me faz lembrar minha adolescência. Tinha um desenho chamado Beautiful Joe. A Beautiful View. Ou era The View Beautiful. Beautiful.
Beautiful Joy. Aqui foi lindo. Aqui foi lindo. Aproximou, plantou, firmou uma boa base. A outra entendeu o perigo. Pô! Aqui vocês podem ver o que eu tava falando da transmissão da meio zoada. Não tá muito fluido. O que acontece? Isso daqui eu achei meio estranho, bizarro. Foi um soco que tipo, foi um soco mais pra as ideias desequilibrar, jogar pra baixo, deixar a pessoa de lado pra tentar derrubar. Então você pode ver aqui, maluco, aqui ela jogar a Natália no chão. Tentar subir a mão, ou ela ia colocar a mão no quadril pra tentar. Maluco, aqui nesse exato momento eu já tava estranhando muito o combate. Eu não lembrava que tinha tanto derrubada. Aqui é interessante. Aqui a gente pode ver. Deixa eu... 49? 49 tá bom. Diminui para 60% da velocidade. Cara, o que eu acho interessante é que... eu não sei se é como o pessoal explica, mas a diferença de como o pé sai do chão, o ângulo em que vai ser feito para atingir o oponente e a altura em que você quer atingir, que quando você pensa nesses pequenos detalhes, não dá pra falar que todo chute baixo é igual. Cara, aqui era pro chute se atingirem. Vai pra frente, Miguel, aproveitou e emendou. Eu acho bem interessante. É uma coisa que infelizmente nem todo mundo faz quando se fala muito questão de kickboxing. Você chuta, na hora que você firma, você já aproveita essa movimentação de pousar e já emenda um soco. E foi um soco bem rápido. Eu vou falar que em competições de Taekwondo existe soco. E normalmente são socos bem... não é soco aquele soco pra nocautear, arrancar o maxilar da pessoa. Tá tentando aproximar. O que acontece? A Diniz, na curta distância, ela se desenvolve muito bem. Vitória tava tentando lutar empregando a longa distância. Pode pegar o pombo, Miguel? Pega rapidinho, pode ver. Aqui foi muito legal. Aqui em alguns momentos finta esse 120 segundos. Esse vou não vou. Isso é... até as pessoas não entendem de luta, pode facilmente reconhecer, mas existe muito mais jogo mental do que só parece ter. Tem muito mais. Catarina, você desligou o computador. Aí a gente tem isso me faz lembrar o vídeo que eu fiz do Crab Feitosa. Tipo, a execução foi linda, mas existe coisa que não, se você estuda, não faz sentido. E se não fosse feito dessa forma, talvez fosse melhor sucedido. É tipo, você pode fazer um chute com a perna de trás, avançar por fora, e você tentar bater pela parte lateral que seria da outra perna. O que eu quero dizer?
Vamos voltar só um pouquinho. Só pra reafirmar. Perna de trás. O que acontece? O que seria esse chute daí? O que na verdade poderia ser esse chute? É porque nesse momento as bases... A base da Diniz, isso eu vou explicar um pouco mais à frente, não faria sentido para ter um encaixe de um chute brasileiro. O que pareceu mais ser, ia chutar para frente. Aí o que acontece a partir daqui, ia se golpear de cá para lá. Só que o que acontece, o pessoal, eu não vou conseguir mostrar por questão do problema da câmera. As pessoas fazem muita ênfase ao chute brasileiro. Você chuta pra cá, depois você volta e você executa o chute. Você sobe, você volta a perna, depois você começa a subir, o chute chega no seu máximo e depois desce. A ideia seria mais ou menos assim. Opa. Eu não tenho muito espaço, então não poderia ficar na ponta do pé, senão o equilíbrio ia bater no sofá. A ideia seria mais ou menos assim. Só que aqui não tem sentido, porque você faz isso quando você pensa em dar um chute na parte baixa, na parte interna da coxa. Se você fazer chute, vai parecer um chute na parte interna. Eu estava com muita cara de um chute frontal. O que acontece? Existem muitos problemas. O chute brasileiro, ele é muito bem pensado para funcionar muito bem contra a pessoa que está com medo de um chute frontal. Mas as pessoas fazem como se fosse execução de um chute baixo. Aqui não estava pensando de forma tão confiável que ia ser um chute baixo. Porque a postura da Natália ia fazer com que o chute, ia ter que percorrer uma distância gigante para bater na parte interna da coxa. E eu não acredito que tenha muito chute baixo no taekwondo. Então podia ter continuado. Aí daqui o chute volta. Cara, quando o chute não continua aqui, pra Natália pensar, tem que fazer isso. Aí todo mundo que é brasileiro reconhece esse chute de longe. Aí pensou, o chute vai bater aqui. Tipo, a execução foi ótima, mas o contexto fez com que o golpe não teria êxito. Não teria como ter êxito né? Aqui uma tentativa do que a gente falaria que é um chute mais frontal mesmo, mas a Natália chutou por fora. Aqui é interessante. É perceptível e a Vitória já percebeu que quando a Natália pousa do chute, ela avança bastante. Isso até é um pouco bem esperado. Um pouco bem esperado foi fogo. É um pouco dentro do normal em kickboxing, o grupo de lutas que tem socar e chutar, e muito comumente feito dessa forma pelos lutadores taekwondo, o muito, e eu já expliquei um pouco. Você pousa, você trabalha com um arco muito grande, às vezes o braço fazendo em arco, ou às vezes como se fosse para arremessar. Aí o que acontece? Ela pisou. Cara, é muita certeza, sobretudo a mão de trás. Nada impediria de ela fazer com a mão da frente. Aí, por exemplo, ela poderia aproximar, trocar de base e querer começar a andar como se fosse em zigue-zague. Tentou o soco, aí ela já tá se afastando. Aí o que acontece? Aqui tá, eu já não sei se eu tô... Se ser muito realista.
Ela socou aqui. Aqui parece mais de, vou tentar bater, mas no meio do caminho desistiu. Pensou, pelo menos eu vou pousar aqui. De verdade. Uma sugestão que talvez tivesse feito alguma coisa é... Deixa a mão ali. Tenta deixar a mão da Vitória meio para baixo mesmo. E aí o que acontece? Você tenta com a outra mão. Se não funcionar, levanta. Batendo mesmo. E o que acontece? Isso é uma coisa que eu falo. Não é todo combate, mas eu falo com relativamente frequente. É o muito mais fácil para a pessoa. Quando a pessoa está tentando golpear, avançando. Se a pessoa está recuando de forma mais ou menos decente, é muito difícil a pessoa ser acertado. Aqui complicou muito para a Vitória, que ela estava fechando os olhos no momento H. Mas o golpe não foi... Poderia ter sido mais aberto. Poderia ter atrapalhado com a mão, mas era aí que eu falava que tirar a mão dela do caminho ia ser muito bom. Foi mais ou menos assim. Tá avançando, tentando fazer momentos amplos, mas no meio do caminho tá pegando uma trajetória muito reta. Aqui aproximou. Cara, aqui foi ótimo. Isso teve mais cara de cotovelada do que soco. Voltou muito ao início. Mas de verdade, uma coisa que até aqui já surtiu muito efeito no combate é que Natália vai querer avançar bastante. E ela vai avançar e é porque não conseguiu encaixar o time certinho pra ela se impor do início ao fim, mas tá sendo muito ameaçador. Aqui é muito complicado. Eu entendi a ideia. Era complicado pra Natália acertar. Porque o que acontece? Por dois motivos. Esse chute, você precisa de um controle de distância muito bom e a pessoa avançar na medida certa. Só que o avanço de quem é praticante taekwondo, e como a Vitória já mostrou, é muito grande. Então é relativamente imprevisível. Se ela fizesse um chute que ela não deixasse de costas, talvez ela tivesse acertado a distância de forma certa, mas não foi o caso. Você deixa de costas, vamos falar assim, deixa de costas. Se você não estiver aqui olhando 100% do momento, é muito difícil. A pessoa, para ela quebrar o golpe, é muito fácil. Ela quis fazer muito como contra-ataque, a pessoa avançando. Só que ia ser muito complicado. O que acontece? Se a Vitória ela tivesse ficado numa postura mais alta, ela tivesse chutado assim, provavelmente teria acertado esse golpe. Mas nessa situação eu entendo que é um contra-golpe que lida com um avanço muito grande do oponente e é altíssima recompensa, mas alto risco. O Gabriel Stancunas, eu esqueci a penúltima luta dele, ele lutou um pouco em cima contra, eu acho que era um careca, sei lá. Foi a penúltima. Ele no terceiro round ele tentou fazer muito isso. O oponente estava avançando, ele estava lançando esse chute. E é um chute muito fácil de você cair. Aí o que acontece? Ela foi atingida e afetou totalmente o equilíbrio.
tipo, alto risco e alta recompensa é bom. Só que às vezes o alto risco numa luta não é muito prático. Aqui, como a Natália estava no estado de ofensiva, foi muito bom, tanto que ela recebeu por parte da Vitória. Tanto que a Natália recebeu e tentou avançar. Se a Natália não tivesse pensando nessa questão de vou atacá-la, não teria levado. A Vitória tá recuando bastante. Tá conseguindo tirar a cabeça da onda de soco da Natália. De verdade, eu achei muito estranho, mas aqui achei bizarro. Ela não fez isso antes. Tipo, eu sinto que ela não fez isso antes porque ela não conseguiu encaixe e a posição tão bem assim. Não é só deixar assim, você tem que deixar assim com a pessoa um pouco desequilibrada. Que aí você consegue manter a postura, aí a pessoa fica abaixada, você fica numa postura boa, e aí depois você faz todo o movimento para derrubar. Então você vê que ela puxa, ela se deixa um pouco de lado e aí joga. Aqui foi ótimo. Judô puro. E tipo, a Natália estranhou muito. Isso foi muito estranho. Eu jurava que isso não ia acontecer numa luta de taekwondo, mas tá bom. Se não teve problema, quer dizer que tá valendo. Um chute muito bom. Isso eu acho muito legal do pessoal do taekwondo. Eu acho que isso tem muito no Muay Thai, se bem lembro. As pessoas giram. O golpe tem força pra caramba, tu gira e dane-se. Às vezes, o oponente está 1 quilômetro. Tu girou. A pessoa vai estar na tua frente. Colada, nariz com nariz. Aí sinto muito. Mas o taekwondo é muito controlado. Uma coisa que é muito melhor de ser feita, pra mostrar que não é só todo mundo Muay Thai, mas Saint fazer, ele chutava, errou, volta. Ou pousava e depois volta. O soco foi bom. Tipo, a onda de soco da Natália não é muito precisa, mas a execução muito boa. Aqui, eu acho que a Natália não esperava, porque nessa situação não estava tão bem encaixada, a postura não estava tão boa, mas deu os pulos. Tá um impasse. Tipo, nesse momento, a gente pode pensar o quê? Se Natália avançar muito, Vitória vai derrubar. É uma linha de pensamento correta. Mas se a Vitória encontrar o clinch para conseguir fazer isso. Se a Natália começar a ser mais precisa em questão de timing, ela conseguir ser mais precisa nos golpes, fazendo o timing certo, aí aproximou, ela já não deu o pescoço à toa. Perigoso aqui. Isso daqui foi ótimo. Opa. Eu voltei, eu não queria voltar não, pô. Muito próximo. Se a Natália tivesse um pouco mais pra trás na hora do golpe e não desse tanta atenção, teria levado. Ou até naquela postura já teria levado, mas seria mais fácil de atrapalhar. Atenção é tudo, mas boa execução também. Aqui, cara, ela conseguiu tirar pra fora a porrada. Isso ferrou muito. Ferrou muito a Vitória Lima.
Porque o que acontece? Ela ficou no ângulo externo. Quando ela pousasse, ela pousaria com a Natália de costas. Aí o que acontece? Você já não... Você está usando sua perna, a outra perna, para se equilibrar. Você quer voltar aquela perna. Com a pessoa nessa situação, você não vai conseguir chutar com muita facilidade. A outra mão não serve de nada, só vai ter essa. Poxa vida, nossa. Aqui. Aí aqui ela acertou. Aí depois a Vitória Lima já não conseguiu sair. Aí levou. Isso foi muito importante. Porque aí não deu como ela se recuperar. Não conseguiu derrubar. Isso também foi importante, poderia ter equilibrado. Ganhou espaço nessa trocação. É o que eu falo, o golpe que tu vira as costas é muito complicado. Não foi mesma execução, mas foi a mesma ideia anterior. Que a Natália errou. Isso lembra até Israel Adesanya contra Alex Poatan 1. Não tô falando que uma tentou imitar a outra. Não. O Israel Adesanya se ferrou porque ele quis mostrar que era melhor. Aí ele desequilibrou. Meio que aqui acaba. É tipo, tudo bem. Deu pra... Não foi nenhuma análise muito tática. Foi muito... É um pouco chato, mas eu quero trazer mais uma... Quando se trata de Taekwondo, eu quero trazer mais uma análise técnica e apontar os méritos dos lutadores e da própria luta em questão, porque tem ênfase diferente de outros combates, tem formas de executar, tem ideias diferentes, tem situações diferentes. Então acho que vale muito a pena fazer mais uma análise técnica. Poderia falar até uma análise mais tática. Se fosse sincero, já que eu lembrei, porque não é toda vez que eu lembro, se fosse para pensar no que poderia ser feito melhor, ou por parte de cada uma, tipo, questão de controle de distância, a Vitória estava muito bem, muito boa. Poderia, em certas situações, dependendo de como começar os combates, ela conseguindo se impor e tentando em outras situações trazer respostas diferentes ou levar situações diferentes, ela poderia ter tomado a dianteira na questão da longa distância. A curta distância foi sinistra as quedas, mas eu achei que ela não conseguiu responder muito à altura em questão de trocação. Nisso, no soco, pô, chutar, imagina, o pessoal avançando, não, é de se imaginar que não teria muito espaço. Aí o controle de distância para impedir o avanço pode ser uma possibilidade. Só que a gente tá menosprezando a velocidade e a capacidade das lutadoras de aproximar. Isso, nesse ponto eu não vou nem supor. É tipo, não seria cabível. Mas a esquerda foi muito interessante, foi uma ótima resposta. Só que aí vamos falar, poderia se defender melhor quando nessa parte da curta distância, na onda de socos da Natália? Pode ser uma linha de possibilidade. Lutou muito bem. Lutou muito bem. Tipo, da mesma forma que a Natália mentou muito bem um golpe pro outro. Eu só fiz uma análise bem crítica, bem contra aquele chute brasileiro. Ela poderia ter feito outra coisa, ou em certas
situações ela poderia ter feito aquele chute. Ela fez querendo cobrir uma distância muito grande, com uma postura que a Natália não estaria propícia. Vamos falar, se fosse essa postura inicial, que a Natália estava assim, eu não falo inicial, no final teve um momento que a Natália também estava numa postura assim. Se ela quisesse ficar mais de frente e tentar chute, seria muito mais convincente. Mas é como eu falei, foi uma análise bem pontual, fui bem ferrenho quanto a não necessidade daquele momento, mas de modo nenhum falo que isso foi ruim. Foi muito bem executado pra caraca. Por parte da Natália, pra ser mais dominante. Tipo, pô, lutou muito bem. Lutou bem pra caramba. Na questão dos socos, eu acho que ela poderia ter emendado melhor soco e chute na hora de avançar. Os socos não falando que estão mal treinados. Pô, estão bem treinados pra caramba. Tá uma pontaria boa. Só que, tipo, a natureza do avançar e a pessoa recuar, o socar, nesse momento é muito complicado. É muito complicado. Teria mais facilidade se, em vez de ela tentar os socos, tentasse um chute. Aí cria um combo na adversária e abre uma deixa. Vamos falar, nesses avanços que ela tava assim, tentando acertar. Se ela tentasse avançar, bater, nem que fosse com a mão no corpo. Aí vamos falar, a pessoa, em vez de recuar, se inclinasse um pouco pra frente, sentido, ou tentando fechar, tu tenta bater por cima. É uma linha legal. Existia muitas outras respostas possíveis. Mas na questão de soco, se ela conseguisse fazer o que ela fez no final, de ser certeira pra caramba, o combate não teria durado nada. A questão do início foi tomada de decisão, foi resposta, não tem muito a falar. Essa parte de, e se ela pensasse em outras situações, outras armadilhas, outras respostas, aí teria dominado na longa distância. Isso vale pra ambas. Eu acho que vale pra qualquer um que lute no Taekwondo Combat Taekwondo, que se tu toma a dianteira na longa distância, vai sobrar a pessoa querer avançar e te bater, mas eu acho que a pessoa consegue controlar muito bem. O problema é que as pessoas do Taekwondo são lutadores, são muito habilidosos na longa distância, e é difícil tomar a dianteira. É muito fácil e muito difícil. É muito fácil e muito difícil, porque tem uma compreensão muito grande, tem uma habilidade muito grande. E se a pessoa conseguir se soltar, ferrou, acabou. A pessoa não vai dar mais jeito. Mas se tu consegue, vamos falar assim, imprevisível, só que as pessoas participam da mesma arte marcial, esporte de combate, daria muito para ter essa imprevisibilidade. Se a pessoa fosse mais imprevisível, ou tentasse coisas em timing diferente, aí ia ferrar muito. Aí ia ferrar muito essa dianteira. A pessoa ia perder só por problema em antecipar. A resposta tá na imprevisibilidade ou tá na capacidade de antecipar? Cada um escolhe. Bem, foi isso. Espero que tenham gostado. Eu acho que talvez não tenha sido um vídeo muito bom. Perdi muito tempo em execuções técnicas. Eu perdi muito tempo tentando explicar. É tipo, como um trabalho tanto no meu canal isso, então eu não desenvolvo muitas explicações, então fica meio merda. Eu tentei fazer um trabalho melhor comparado ao primeiro vídeo que eu fiz da Natália Diniz. Quando eu fiz na época, eu pensei, cara, eu acho que eu não entendo muito, eu tô querendo, talvez vocês podem ter percebido ou não, tava querendo estudar o Taekwondo e a forma como os lutadores de Taekwondo lutam para entender. Eu pensei, cara, eu posso até falar questão mais complexa, como tática, algumas propostas, mas antes eu quero focar só em entender. Aí eu achei que o primeiro vídeo que eu fiz era muito fraco, era muito raso, era muito... Qualquer pessoa fazendo câmera lenta ia falar a mesma coisa que eu. Ia tirar quase as mesmas conclusões. Eu não dei conclusões muito boas. Esse daqui eu já fui mais aberto. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir. Curtir, apertar o botão no gostei.
compartilhar e comentar. Vou me despedindo rápido.